Pessoal de sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui em mais uma nossa aula de artes e hoje vamos fazer a aula de revisão do material de arte, certo? Então vamos fazer a aula de revisão de arte de tudo que nós vimos na primeira unidade, certo? Então vejam bem, para a aula de hoje vocês vão precisar do seguinte: eles vão precisar da nossa ficha de estudos, aquela ficha de estudos que eu coloquei para vocês lá no Google Classroom, com todos os nossos assuntos da primeira unidade, né, que é uma revisão, é um resumo dos assuntos da primeira unidade. Eles vão precisar daquela atividade de revisão que eu passei para vocês, certo? Veja, quem conseguiu imprimir a ficha de revisão de artes, beleza. Quem não conseguiu imprimir, pode anotar no caderno a ficha de revisão, trazer para poder acompanhar e entender melhor a aula, certo? Vejam, quem não tem nem a ficha de estudos, não anotou ou não conseguiu imprimir, o que é que você pode fazer? Você assiste essa aula de revisão de artes que eu estou fazendo agora com vocês. Depois vocês abrem no celular de vocês em PDF a ficha de estudos e vocês acompanham, certo? Vocês vão precisar, para vocês estudarem para a prova, das páginas que eu passei para vocês estudarem, da ficha de estudos de vocês e da atividade de revisão, certo? Beleza? Vejam, esta semana não terá atividade de artes. Por quê, professor? Lembra que eu passei aquela quantidade de tarefas de artes? Então eu passei algumas atividades de arte no livro, pedi para vocês colocarem o livro em dias, a primeira unidade, né? Então veja, por esse motivo não vai ter atividade de arte essa semana, certo? Vocês vão usar esse tempo para colocar o livro de artes em dia, fazer tudo que tiver em branco, vocês vão fazer. Que puder fazer individual, sem a ajuda do professor, vocês vão fazer, certo? Nada que peça maquete, isso não. Só atividades normais, certo? Então, eu vou começar a fazer a leitura da ficha de revisão de vocês. Vou parando parte por parte e vocês vão acompanhando aí, certo? A nossa revisão de artes vai ser pela ficha de estudos de vocês, certo? Vamos lá. Então, a primeira parte da ficha de estudos de vocês tem assim: ficha de estudos de arte da primeira unidade, assuntos, arte egípcia, patrimônio cultural da humanidade e produção artística. Vou lendo, vou explicando e vou parando para vocês. Primeira parte da ficha de revisão. Na sociedade egípcia, a arte era utilizada para representar os faraós, as pirâmides e os deuses. Esta, a arte egípcia, tinha por intuito representar em cores vivas toda a força da natureza e os principais acontecimentos deste povo. Quer dizer, a arte no Egito representava os faraós, os deuses, as pirâmides. E qual era o objetivo maior, professor, da arte do Egito Antigo? Era representar as coisas que estavam acontecendo, né? As guerras, os encontros, né, com outros povos, a cultura, as cheias do rio Nilo, não é? O nascimento, a morte, né? E a ressurreição, segundo a religião do Egito. Quer dizer, a arte no Egito tinha como objetivo representar o cotidiano dos egípcios. Próxima parte da ficha de revisão. A arte egípcia estava estritamente relacionada à religião. Olha lá o que eu acabei de dizer. Como exemplo, podemos destacar o papel das artes no Egito, nas tumbas dos faraós e nas grandes pirâmides. Retratava o mundo espiritual e todos os acontecimentos da vida após a morte. Quer dizer, a arte que era feita dentro das tumbas dos faraós, dentro das pirâmides, era para quê, professor? Era uma arte que retratava o faraó encontrando o deus Anubis, que é o deus do mundo dos mortos. Retratava, aliás, Anubis é o juiz, né? Anubis é aquele que julga o morto, né? Osíris é que é o senhor do mundo dos mortos na mitologia egípcia. Então, você tinha uma arte lá nas pirâmides, nas tumbas, que retratavam o quê? Retratavam o encontro do faraó com os deuses ou a passagem, né? A passagem do faraó pelo mundo espiritual, pelo mundo sobrenatural.
Próxima parte. Era importante para essa civilização egípcia, a terceira parte, gente, da ficha de estudos, retratar o máximo possível, preocupando-se mais com a integralidade das cenas do que com a beleza. Não tinham, portanto, o objetivo de representar a natureza tal como ela era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito singular, que é aquele de perfil, né? O desenho no Egito, ele era feito de perfil, as pessoas eram feitas de perfil, não eram feitas de frente, eram feitas de perfil, com o rosto do lado. De modo que tudo que precisassem representar na cena aparecesse, com clareza e objetividade. Como exemplo de arte egípcia, podemos destacar as tumbas do Egito Antigo. Quer dizer, no Egito Antigo, os egípcios não se representavam com a beleza, por exemplo. Então não precisava ser um desenho lindo, belíssimo, não. Ele precisava ser um desenho que as pessoas entendessem. Quando você visse aquele desenho, você entender que era um leão. Embora não fosse um leão bonito, mas você ia entender. Por exemplo, o professor faz um desenho, mas não faz um desenho tão bonito, mas você entende. Então, quando você olhasse a arte egípcia, você ia entender que era um leão, que era uma árvore, que era o faraó, mesmo que não fosse perfeito, né? Fosse bonito. Próxima parte. Assim, eu coloquei para vocês uma imagem aí que tem assim: pintura em tumba do Egito Antigo, representando o deus Horus e o faraó. O deus Horus, né, era o deus da luz, né? Horus, né? Então era o deus da força do sol, né? A energia, né? O dia, né? Próxima parte. A quarta parte. A arte egípcia tinha por objetivo retratar os rostos humanos e as imagens dos deuses e faraós. Os egípcios utilizavam formas geométricas e tinham como objetivo retratar os acontecimentos de maneira fiel e não focar na beleza, olha o que eu acabei de dizer a vocês. Desta forma, podemos afirmar que os egípcios eram bastante hábeis como escultores, pintores e arquitetos. Quer dizer, junto com os gregos, os egípcios foram os maiores construtores da antiguidade. Próxima parte, quinta parte. Entendemos por produção artística, o processo de criação artística, ou seja, o artista pintar, desenhar, esculpir, dançar, cantar. A forma como os artistas retratam seus sentimentos e sua perspectiva em pinturas, esculturas, desenhos, músicas ou danças. Quer dizer, produção artística é o jeito do artista fazer arte. É o jeito do artista fazer uma música, fazer uma dança, fazer uma pintura, fazer um desenho, fazer uma escultura. Isso é produção artística. Sexta parte. No Egito, a arte tinha como objetivo retratar a cultura e reproduzir a imagem de seus deuses, de novo, né? Já que este povo acreditava em várias divindades, quer dizer, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E eles tinham esses deuses pintados por todos os lugares, né? Osíris, Anubis, Ísis, Amon, Ra. Então todos esses deuses estavam ali reunidos, né? Representando o mundo do faraó e dos egípcios. Próxima parte. Próxima parte. Tem aí uma imagem que tem assim: arte egípcia nas construções. Esfinge de Gizé, representação do faraó Khéfen. Quer dizer, a esfinge ela é um ser antroposomórfico. O que quer dizer isso, professor? É um ser com metade do corpo é animal e metade do corpo é humano. Então nós temos aí a esfinge é um leão, né, com o corpo, com a cabeça de um ser humano. A cabeça do ser humano aí em questão é a cabeça do faraó Khéfen, né, que foi retratada. Né? Então, aí eles pegaram a cabeça do faraó, esculpiram, né, no lugar a cabeça de um leão e colocaram só o corpo do leão. Isso é um símbolo, né? É um símbolo, digamos assim, da ligação do faraó com o mundo espiritual, né? Já que o leão representava a força, né, dos deuses. Né? Próxima parte. Sim, coloquei outra imagem para vocês, tem assim: Deus Horus e Deus Anubis, recomendando o morto para sua passagem para a outra vida. Quer dizer, o Deus Horus e o Deus Anubis aí estão
estão, dando os conselhos ao faraó para que ele possa, lá no mundo espiritual, seguir a sua caminhada em paz. Próxima parte. Os egípcios eram conhecidos por serem grandes construtores. Edificaram grandes canais, templos, monumentos a seus deuses. O local que guardava as pirâmides eram as tumbas, onde eram armazenados o faraó e suas riquezas, até o dia da ressurreição. Quer dizer, as pirâmides eram os locais onde estavam as tumbas dos faraós.